Ouça agora uma palavra de vida com o pastor Clodoaldo Alves da Costa. E o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja estas palavras: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Graças a Deus. Quando leio esse texto da Escritura, me dá uma alegria no coração, prazer na alma e uma tranquilidade no espírito, mesmo diante de situações adversas, em que às vezes não sabemos por onde começar e nem tampouco sabemos o fim que isso vai nos levar, mas nos tranquiliza, porque o Senhor, por intermédio deste escritor, deste apóstolo chamado Paulo, ele afirma um compromisso que ele tinha falado e afirmado para os seus apóstolos anteriores. E esse apóstolo anterior recebera, no dia que Jesus foi assunto ao céu, ele recebera a visita de anjos, com mensagem exclusiva, vindo da parte do Senhor, dizendo: varão galileus, o que fazes olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim há de vir, como vistes subir. Um coração aflito, angustiado, que tinha acabado de perder uma referência, tinha acabado de perder uma direcionabilidade, uma bússola quebrada, no meio do nada, sem saber para que lado poderiam seguir. Escuta estas palavras. Ele foi assunto ao céu e mandou dizer a vocês que ele voltará assim como ele subiu. Ali traz uma tranquilidade àqueles corações aflitos, aquelas almas angustiadas, porque entenderam que as palavras por ele ditas anterior estavam agora sendo confirmadas naquele presente momento pelos próprios anjos, por seres espirituais que eles tão pouco conheciam. E ele chegou a dizer a eles: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se atribulem, não percam a esperança, não se afastem da fé, não se movam da palavra, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas.
E se isso não fosse verdade, eu jamais falaria isso a vocês. Mas permita dizer a vocês: eu vou na frente, eu vou preparar lugar. Afinal de contas, meu nome é José. Eu preciso preparar lugar. Então, mas quando eu preparar lugar, eu voltarei e tomarei vocês como propriedade minha, para que aonde eu estou, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei a vocês outro Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. Agora aquele anjo dizia, ele mandou dizer a vocês que vai voltar, confirmando de fato o que ele já tinha prometido antes. Quando eu chego nesse texto, encontro ele afirmando para mim que eu não tive o direito de viver naqueles dias, que eu não tive o privilégio de apertar a sua mão, seguir os seus passos, alimentar-me do pão que ele mesmo orou, sentar na praia e sentir a brisa que ele mesmo sentiu, não ter tido a oportunidade de olhar nos seus olhos quando ele discursava, não tive o privilégio de sentar ao seu lado, debaixo das árvores do arvoredo, aonde ele descansava. Não, tempo remoto, muito tempo depois, ele chega para mim e diz estas palavras: vai tomando o cálice, vai comendo o pão, e vai falando da minha morte. E isso eu vou te dar um tempo. E alguém perguntou: até quando? Ele disse: até que ele venha. Isso é que faz meu coração se alegrar, porque apesar de não ter andado com ele, Marcos, presbítero Moisés, apesar de não ter visto a cor das suas roupas, nem saber o número do seu sapato, se tinha na época, ou melhor, de sua sandália, não ter olhado para os seus cabelos, se eram negros ou castanhos, ou ruivo ou amarelos, mas mesmo distante desse tempo, ele diz para mim: eu vou voltar. Te tranquiliza. As lutas são grandes, mas enquanto tu estiver comendo a minha carne e bebendo meu sangue, eu vou te garantir uma coisa: tu tens vida eterna. Tu tens vida eterna. Quem tem vida eterna aqui? Alguém aqui tem vida eterna? Tem. O Deus aqui levantou a mão dizendo que ele tem vida eterna. Permita dizer a vocês esta noite: todos aqui têm vida eterna. Indiscriminadamente, na sua posição social, você tem vida eterna. Agora, permita-me formular uma segunda pergunta para complementar a primeira. Todos aqui têm vida eterna? Sim ou não? E a segunda pergunta é: com quem? Porque a vida eterna você já tem a garantia que tem. Agora é saber onde e com quem. Permita dizer para você, para esses que estão aqui, arrolado nesse texto em que o apóstolo leu, que o apóstolo escreveu, perdão, esse tem vida eterna com Cristo e no céu. E ele disse: vão se ocupando, vão anunciando, não deixe de dizer que eu morri,
para que eles possam descobrir o valor que eles têm. Eu não posso jamais descobrir o meu valor para o céu sem conhecer a morte de Jesus. O meu valor está na morte de Cristo Jesus. O teu valor, igreja, está na morte de Cristo Jesus. Alguém cantar essa noite o valor de uma alma? No dia que nós conseguirmos calcular o valor da morte de Cristo, nós poderemos calcular o valor de uma alma. Mas por alguém não ter conseguido calcular o valor da morte de Cristo, ele resumiu em poucas palavras dizendo: a morte, ou melhor, a alma vale mais do que a riqueza do mundo inteiro. E o apóstolo Pedro, tentando explicar o que era o valor do mundo inteiro, ele escreveu dizendo: nós não fomos comprados nem com ouro, e Pedro sabia o valor do ouro, e nem com prata, e Pedro sabia o valor da prata. Nós fomos comprados com o seu precioso sangue, e o sangue de Jesus. Ainda ninguém calculou o valor da gota do sangue de Jesus. Por isso nós não temos o preço, porque só podemos ter preço quando calcular o valor da gota do sangue de Jesus. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Quem foi comprado? Pois então só o céu sabe o teu valor. E ele disse para mim: olha, você quer saber o tamanho do teu valor? Fale da minha morte, fale da minha morte, fale da minha morte. E quando você descobrir por quem ele morreu, você vai olhar para você e dizer: olha, inferno, tu não tem condição de me comprar, tu não tem condição de me ter. Você sabe o seu valor? Você sabe qual é o seu valor? No dia que você souber qual é o valor da gota do sangue de Jesus. E Jesus não começou a derramar sangue quando ele estava no Calvário. Jesus começou a derramar sangue quando ele estava no jardim do Getsemane. Jesus não começou a derramar sangue pelas mãos ou pelos pulsos, pelos tornozelos ou pelo lado. Jesus começou a derramar sangue pelo próprio corpo. Os seus poros não se abriram em vão. Os poros de Cristo, quando se abriram no seu corpo, foi para dizer para nós: a dor é tão grande que eu me dilatei. Biologicamente, a angústia é tão grande que fez com que os vasos periféricos do organismo humano se retessem, se explodissem e pegasse o canal dos poros e derramasse como que fosse suor. Para arrancar das mãos do príncipe das trevas a alma do Pablo. Tamanha batalha, tamanha guerra, tamanho embate para chegar a arrancar das mãos de Satanás a alma do Ronildo, para dizer: esta é minha, porque eu comprei com sangue. Ninguém jamais saberá o valor da tua alma, Moisés. Ninguém jamais saberá o valor da tua alma, Marco. Só no dia que conseguirem calcular a gota do sangue de Jesus. Quem foi comprado pelo sangue? Jesus está voltando. Olha que isso é lindo. Mas, meu querido irmão,
Você jamais saberá o valor, o seu valor, sem você mencionar a morte de Jesus. Jesus não morreu em vão. Você pode dizer isso para ele? Jesus, tu não morreu em vão. Tu não morreu em vão, Jesus. Eu estou aqui. Eu sou fruto. Eu sou fruto. Diga para ele: valeu o suor que tu derramou no jardim do Getsemane. Senhor, obrigado pela batalha que tu encarou. Senhor, obrigado pelos exércitos infernais que o Senhor venceu. Senhor, obrigado por ter pisado na cabeça da serpente antes que eu existisse. Anuncia a morte dele até o quê? E eu pergunto: vem ou não vem? Vem, porque está escrito: fiel é o que prometeu. Você falha com seus negócios, você falha com seus compromissos, mas aquele que venceu Satanás, aquele que arrastou os demônios, aquele que saiu puxando a filha dele nas ruas da vergonha, aquele que pisou sobre a cabeça da serpente, aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, aquele que disse: e diante dele todo joelho se dobrarão, dos que estão no céu, dos que estão na terra, os que estão debaixo da terra. Aleluia. Agora, a coisa mais bonita que eu acho é quando o diabo tiver que chegar, meu nobre igreja do Senhor, quando o diabo chegar e se ajoelhar diante dele e abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Anunciando a morte dele até que ele venha. Ele vem, irmã Maria. Que alguém crê ou não, ele vem. Ele vem. Ele vem. E ele não vem aqui em vão. Alguém está dizendo: Jesus vai demorar, vai vir em vão, não vai vir aqui em vão. Ele não vai vir aqui da viagem perdida. Aqui tem o seu povo. E é aqui que ele deixou. E é aqui que ele vem buscar. E aqui vai encontrar. Eles estão aqui. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Anuncia a morte dele. Anuncia a morte dele. Se você vai batizado com o Espírito Santo e aí está em comunhão com Deus, você vai falar em mistério esta noite. Porque o valor seu é inestimável. Não foi comprado. Não foi comprado nem com ouro e nem com a prata. E o apóstolo foi mais contundente: não foi comprado com coisa corruptível. Aleluia. Você sabe quanto é hoje a grama do veneno da cobra cascavel? Ela custa simplesmente $1.300. Uma gota, uma grama da cascavel, do veneno dela. Aleluia. Louvado seja Deus. A coisa mais engraçada é que ele sabe calcular o poder do pecado, mas não sabe calcular o poder do perdão. A cobra representa a serpente que morte e mata, mas o meu Cristo representa o antídoto que é aplicado na veia e levanta da morte para a vida. Eles calculam o valor da grama do veneno, mas não calculam o valor do perdão, da graça de Deus
Vai anunciando a morte dele até que ele venha. Diga para o irmão que está do lado, ele vem. Martírio da autoridade, se ele rir, repreende que ele não. Diga a autoridade, ele vem. Ele vem. E marca a farina, ele vem. Aleluia. E não tem quem peça, não tem meteoro, não tem bomba atômica, não tem poder na terra, não tem poder no céu, não tem poder de tamanho nenhum que impeça ele vir. Ele vai vir, e a Bíblia diz que ele ainda vem cavalgando sobre as nuvens, só para chatear os demônios. Ele ainda vem cavalgando sobre as nuvens, ele vai vir. E disse o apóstolo: escute, o apóstolo fica vendo, escute, que eu vou transmitir para vocês, o que eu recebi. O apóstolo Paulo não recebeu de Paulo Show, não recebeu de Terra Nova, não recebeu de Zé Wellington, não recebeu de Câmara, não recebeu de ninguém. Ele disse: eu vou passar para você o que eu também recebi. Aleluia. Recebeu de quem? Ele disse: eu recebi foi do Senhor. Para isso eu tive 3 convenções no céu, para isso eu tive 3 reuniões importantes. E permita, a primeira foi no primeiro, a segunda foi no segundo, e a última agora foi no terceiro céu. E lá eu vi, a glória a Deus. E na terceira ele disse: eu vou transmitir a vocês o que eu ouvi, o que eu recebi. Aleluia. Missionário é o fiel que transmite o que recebe. Eu recebi que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Paulo estava lá nessa reunião dessa noite? Paulo não estava lá? Não estava. Ele não estava. Mas ele viu, foi mostrando para ele que foi. Foi ou não foi? Aleluia. Só quem tem coisa boa para mostrar para nós é Deus. Acaba com esse negócio de estar andando por inferno por aí afora. Tem um monte de gente deixando de ir para o céu, mas para o inferno, visita inferno. Inferno não é lugar para fazer turismo. Inferno não é lugar para fazer turismo. Quer fazer turismo? Vai para Fernando de Noronha. Vai para a Margarita. Vai para a ilha. Vai para Macaé. Vai para outros lugares. Vai para Ilha Bela. Vai para Gramado. Vai para Campo do Jordão. É lá lugar de turismo. Inferno? Não. Inferno é lugar de prisão eterna. Aleluia. Céu não é lugar de turismo. Céu é a morada. Aleluia. É o trono. É a glória do Deus eterno. Oh, glória. Deus tem coisa para te mostrar. Anos depois, ele disse: Paulo, deixa eu te mostrar uma reunião que aconteceu na noite em que eu fui traído. A coisa mais linda, mais maravilhosa, Jesus escolheu para mostrar para Paulo. Sabe qual noite? A noite da traição. Você quer esquecer tudo que é ruim para você, mas Deus quer trazer para nós dizendo: olha, aqui é a noite da traição. Na noite da traição aconteceu isso. Na noite da traição aconteceu isso. Na noite da traição aconteceu isso. Mas permite uma coisa: o traidor não impedirá Paulo de eu voltar. Louvado seja Deus. O traidor não impedirá que eu volte. Diga para o povo de Corinto que eu vou voltar. E hoje eu estou dizendo para o povo de Boa Vista, da Igreja Assembleia da Nação: ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nem é amanhã, não é depois, não é no mês não é no mês de julho. Ele vai voltar. Não é amanhã, é hoje. Ele vai voltar hoje. Hoje ele pode voltar. Pode essa ser o último culto na terra. E ele pode voltar nesta noite. Vou anunciando.
até que eu volte. Aleluia. Pastor, quando é que vai acabar a pregação do Evangelho? Depois que Jesus vir. Não se preocupe. Você que não gosta de ser perturbado por crente, não te preocupe. Não te preocupe. Depois da vida de Jesus não tem mais ninguém para te perturbar. Os evangelistas, os pregadores não te perturbam mais. Mas vai aparecer alguém na área. Vai aparecer alguém na área. E que quando você começar a descobrir quem ele é, vai dizer: poderia aqueles crentes não ter saído, era melhor que esse. Ele vai voltar. Aleluia. Louvado seja Deus.